Se o templo de pedra caiu no ano 70 DC, então por que dar ofertas? É o tema desse vídeo. Se o templo dedicado a Deus, né? Se o templo que havia lá em Jerusalém, que era onde eram levados dízimos, alimentos, ofertas para a manutenção e para as festividades, onde os judeus praticavam o holocausto, o sacrifício. Se ele caiu, se ele ruiu e foi estabelecido o templo espiritual, dá oferta para quê nesses lugares? Qual é o sentido de se buscar Deus em templos de pedra? Qual é o sentido de você pegar envelope e você colocar dinheiro, você falar, não, vou cumprir o voto, estou dando minha oferta, estou dando 10% do que eu ganho para ajudar na manutenção do templo. Mas se o templo, se Deus derrubou o templo no ano 70, dá oferta para quê? Isso prova, isso demonstra a incredulidade das pessoas. Isso demonstra a profanação, isso demonstra o desprezo aos ocorridos do juízo do ano 70. É muito grave isso. E quem poderia mostrar isso é a teologia. Quem poderia ensinar isso é a teologia. Mas eles não passam à frente disso. Eles sabem, claro que sabem. Nas reuniões pastorais, bispais, nas reuniões que eles fazem, dentro das suas sinagogas, eles sabem de tudo isso aí. Não vai pensar que eles são inocentes, não, tá? Tem pessoas que às vezes entram aqui e falam, nossa, você é estúpido, você xinga eles, não pode, porque, coitadinho, às vezes eles não sabem. Sabe? Claro que sabe. Você acha que um cara que faz teologia há 4 anos, tem pós-graduação, tem doutorado, você acha que um cara que ficou 4 anos manuseando a Bíblia, você acha que ele não aprendeu nada disso? Claro que aprendeu. Mas ele não pode falar. Então, quando a gente vem aqui e descasca o sarrafo em cima desses caras, aí aparecem pessoas no comentário, não dá pra assistir o vídeo desse cara não, que ele xinga as pessoas, ele humilha as pessoas. Então fica aí, fica no engano. Fica aí aceitando palavrinhas mansas, fica aí aceitando tapinha no rosto. Fica aí, abraçado. Você tem que ter em mente que Jesus tratou os líderes religiosos na base do sarrafo, chamando eles de cobra, de serpentes. Na Bíblia não tem palavras de baixo calão. Na Bíblia não tem palavras, mas vai saber se Jesus, quando a carne dele estava florada, quando ele saiu descendo um chicote naqueles mercadores dentro do templo, que faziam do templo uma casa de comércio. Será que Jesus falou manso ali? Não falou nenhum palavrão na época deles? Não falou? Quando ele debatia com os fariseus, com os seguidores de Moisés, você acha que ele chamava só eles de serpentes, de raça de víboras? Hipócrita, você acha que Jesus só falava isso? Nos dias de Paulo, no embate contra os fariseus, eles perseguindo Paulo, prendendo, você acha que falava mansamente? Olha, vai nessa, vai nessa. Aí você que é um religioso, você que veio da religião, mas a religião não saiu da sua mente, aí você se escandaliza. Porque você é acostumado a assistir vídeo do Reverendo Cuscuz, da missionária Maria Mole com banana azeda, você tá aí, eles querem o seu dinheiro. Então eles ficam com palavras mansas, com palavras melosas. Fica olha, tudo certinho, porque eles querem o seu dinheiro, bobinho. E você, seu inocente, você é um hipócrita. Aí você me xinga, você fala, não, esse cara não dá pra dizer que ele xinga. Só que eu não te roubo, eu não minto pra você. Eu não escondo nada, eu falo do que está escrito na Bíblia. Falo do meu jeito, gosto de você ou não. Não estou aqui para ficar alisando, passando a mão na sua cabeça. Olha, eu tenho que fazer isso para me segurar inscrito, para me dizer, eu estou um pouco me lixando. Se acabar isso aqui, eu sou aposentado, eu tenho minha aposentadoria. Eu tenho um modo de viver, eu tenho outro jeito de viver. Deus não me fez quadrado, eu não sou quadrado. Eu sou redondo, eu sou igual uma bola, vai para cá, para lá. Você entendeu como que é? Então não vai atrás disso não fica atrás porque esse cara é estúpido, não. Confere, vá no escrito, pega se está sendo aproveitoso para você, vá no escrito e veja se bate. Que nem eu leio um negócio desse aqui que eu vou ler para você. Aí, você acha que eu vou tratar esses cães, esses ladrões mercenários com parcimônia? Você acha que eu vou tratar com carinho esses? Olha, tadinho, eles fazem isso porque eles não sabem. Essa raça de víbora, esses mercenários? Claro que não. Claro que não.
Veja Êxodo, capítulo 35, do versículo 20 ao 29. Eu acho que eu não vou ler todo não, porque é muita coisa, né? Fala das ofertas. Veja o subtítulo aqui, na Nova Almeida Atualizada. Isso daqui, eles se utilizam em pleno século XXI, no ano 2023, eles usam dentro das suas chopanas, que eles chamam de igreja. Eles usam essas passagens aqui. Capítulo 35 de Êxodo, versículo 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel. Aqui já começa falando logo. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Quem é que estava reunido com Moisés? Eram os estrangeiros, os gentios? Não. Eram os israelitas. Eram aqueles que faziam parte das 12 tribos de Israel, daqueles que foram escolhidos por Deus como seu povo, povo santo. Povo ali escolhido, selecionado, os judeus. Então essa reunião, esse escrito, esse mandamento foi para os filhos de Israel. A Bíblia foi escrita de judeu para judeu. Para os gentios, para nós, a base do conhecimento, a base, mas sabendo que isso já se fazem quase 2000 anos que ficou lá atrás, quem nasceu do ano 70 para cá já nasceu no Evangelho Eterno, que é Deus em nós. Nos dias de Paulo, esse Evangelho Eterno não tinha sido estabelecido porque não tinha acontecido ainda o juízo final, o juízo eterno. Tá? Não tinha ainda acontecido isso. Então, ali de Romanos a Filemão, 13 epístolas, mais a epístola a carta aos Hebreus, que eu acredito foi Apolo que escreveu, mas fala da graça para os judeus. Então, ali as 14 epístolas, de Romanos a Hebreus, ali você vai encontrar base e fundamento para o povo gentil. Tá bom? Para os que vivem por fé e não por obras. Agora, o restante da Bíblia, Apocalipse foi escrito de judeu, de João para os judeus. Porque os judeus que passaram pelo grande juízo, pela grande tribulação. O principal, que passaram por ele. Mas os gentios também, os que tivessem ali, também caiu no chicote também. Experimentaram as espadas violentas do exército romano dentro de Jerusalém. Entendeu como que é a situação? Então aqui, ó. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Deixa eu colocar isso aqui na Bíblia Sefer, na Bíblia hebraica Sefer, que eu quero ler esse versículo aqui. Bíblia hebraica Sefer. E toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés. Tá praticamente a mesma coisa. Então vamos continuar na Nova Almeida aqui. Versículo 21. Todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o serviço e para as vestes sagradas. Vou pôr na NVI aqui, que a NVI eu li isso aqui, parece ter uma diferençazinha. E todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro. O que era a tenda do encontro? Era o templo, o início de tudo. O início do tabernáculo terreno era conhecido como tenda do encontro. Era o templo. Então as ofertas que os filhos de Israel, que os israelitas levavam, era para a manutenção, a construção e para vestes sagradas. Quem? Essas vestes vestiam quem? Os levitas, da tribo de Levi, que eram os sacerdotes. Então, eram levadas ofertas para o templo, para o início do templo. Então, aí vem aqui, ó, deixa eu ler, aí eu vou ler o 29, tá? Porque aqui fala assim, ó, todos os que se dispuseram, tanto homens quanto mulheres, trouxeram joias de ouro. Aí começa a falar, depois você lê, tá? Êxodo, capítulo 35, do versículo 20 ao 29. Aí vai falando aqui das ofertas que elas levavam. Aí lá no versículo 29... Aqui, ó, todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizesse. Então aqui, a oferta que eles levavam era uma ordenança de Deus, passada a Moisés. Então toda a obra que fosse necessária na tenda do encontro e futuramente se tornou o templo
grandioso templo lá em Jerusalém, mesmo ele tendo sido derrubado lá em Samaria, quando o rei da Babilônia cercou Jerusalém pela primeira vez. Depois ele foi reconstruído, não sei por Herodes, não sei por quem lá. Herodes não sei quem foi que criou e reconstruiu. Mas aí ele foi levantado lá em Jerusalém, ele foi reerguido pela segunda vez. E a queda dele pela segunda vez ocorreu no ano 70. Então, as obras, tudo que precisava, construção, obra, festividades, elas dependiam das ofertas. E antes que você já venha criticar, esse cara tá abrindo a boca, eu tomo remédio, eu sou operado da coluna, eu tomo remédio. Era 4 tipos, eu tô tomando um, mas a minha coluna tá tão prejudicada durante uma semana que eu tô tomando um amitriptilina. Essa noite eu tomei 2 comprimidos, 11 horas da noite. Então, se a minha abrição de boca é assim, é que eu tomo remédio. Não adianta a pessoa me criticar. Tem pessoas que criticam, tem pessoas que falam, não, mas o meu caso, eu pesquisei, eu vi, é remédio que eu tomo. Então, não se preocupe com isso, não. Se preocupe com isso, não. E outra, eu fico confortável na cadeira aqui, isso aqui relaxa, gente. Tanto quando eu tô gravando de pé ou de moto, eu não fico assim, porque você tá mexendo no corpo. Mas do jeito que eu tô confortável aqui, imagine. Deixa eu ver se você consegue ver a cadeira, ó. Essas cadeironas game assim, ó, a bicha deixa você todo cheio de conforto. Isso aí ajuda mais. Os remedinhos ajudam você. Porque os remédios que eu tomo são antidepressivos, são remédio para tirar dor. Isso daí dá sonolência. Eu vi na internet isso aí. Então, quando dá, eu dou uma editada, eu dou uma pausa, aí eu volto gravar de novo. Agora dei uma pausinha, abri a boca e volto de novo. Então, veja, todos os israelitas que dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizesse. Veja que as ofertas aqui, ofertas voluntárias, mas era uma ordenança, era um mandamento. Para quem? Para os israelitas. E era preciso levar essas ofertas, levar todo tipo de oferta, você vai ver, para a manutenção do templo. Porque o templo estava de pé, estava ali a tenda do encontro iniciando-se. Até lá no ano 70 ele ser todo suntuoso. Lá em Mateus 24, 1 e 2, veja o que os discípulos falaram com Jesus. Mateus 24, versículo 1 e 2. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. 2. Vocês estão vendo tudo isso? Jesus falou para os discípulos. Perguntou ele, eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então o templo no ano 70 foi derrubado. Isso aqui, se você descer lá no versículo 34, Jesus falou que todas essas coisas aconteceriam naquela geração. E a geração, ela findou. Isso aqui foi falado no ano 30 ao 33. E no ano 70, o templo caiu. O templo foi derrubado. E até Miqueias, também lá no capítulo 3, versículo 12, tem uma referência a respeito dessa queda. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Olha aqui, ó, profecia, Miqueias 3,12. Onde ia acontecer isso? Em Jerusalém. O templo, a cidade, o templo ia virar uma cidade de entulho, abandonada. E o que aconteceu no ano 70? Sobrou apenas 1/4 de toda aquela cidade. Do templo, diz no livro de Flávio Joséfo que não sobraram nem os alicerces. Do muro que cercava Jerusalém, sobrou uma parte que é o chamado Muro das Lamentações. É isso que a gente conhece. Então esse negócio de ficar pegando oferta, frequentando o templo, isso aí daí é obra morta. Isso não existe mais, o templo caiu, o templo terreno caiu. A obrigação dos judeus a buscarem Deus no templo, como está em Salmo 122, versículo 4, do 1 ao 4, era um mandamento da lei. O fim da lei foi Cristo. O fim do templo terreno para os judeus ir lá praticar seus holocaustos, suas ofertas, seus sacrifícios, ele ruiu no ano 70. Acabou. E não foi falado, Jesus falou então, ó, acontecerá nessa geração, que tudo se acontecerá nessa geração. Inclusive a queda do templo acontecerá também nessa geração, Jesus falando.
Mas você não acha outra passagem falando, olha, mas lá em 2023, no ano 2000, 2020, vai ser construído outros templos futuros. E serão templos como casa de Deus. Você não vê nada disso na Bíblia. Aí vem aí umas papagaiadas, o pessoal vem perguntar para mim uns negócios, logo para mim. Você vai perguntar logo para Moá, do terceiro templo. Ah, então por mim pode construir o terceiro, o quarto, o décimo. Os incrédulos, eles podem fazer isso. E as pessoas acreditam. Acreditam no terceiro templo. Tem muita gente que acredita. Ah, o que você acha do terceiro templo? É uma babaquice. É uma idiotice, é uma mentira. São falácias, são narrativas, são invencionices humanas. Não tem nada a ver. Você consegue entender? Terceiro templo. Como que Deus ia ser controverso? Como que ele ia voltar atrás? Hã? Como que a revelação dada a João na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse, ia voltar atrás? Porque assim está escrito em Apocalipse 21, 2 e 3. Como que dá oferta e que tempo que você vai levar a oferta? Se o templo é espiritual, se o tabernáculo é espiritual, se o evangelho eterno é Deus, é o reino de Deus em nosso espírito. Isso aconteceu lá no ano 70. Não é 1970, é no ano 70. Olha aqui, ó, Apocalipse 21, 2 e 3. Vi, olha aqui, ó, ele estava vendo de uma forma espiritual, estava acontecendo, estava se realizando. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, porque a velha tinha sido destruída. Aqui já é no final do livro de Apocalipse, no penúltimo capítulo. Então a cidade já tinha sido destruída. Tinha sobrado apenas um quarto. Aquela cidade tinha virado um entulho, uma morada de chacais. Tinha acabado. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Olha aqui, ó. Olha o tabernáculo aqui, o templo de Deus onde é. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. A tenda do encontro, há milhares de anos, se cumpriu no ano 70. A tenda do encontro, que se tornou o templo de adoração em Jerusalém, se tornou isso aqui, ó. Agora o tabernáculo de Deus, o templo de Deus, a tenda do encontro de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, aqui, ó, o próprio Deus, ó. O próprio não é como fala, intermediário, não é mensageiro, é o próprio Deus, estará com eles e será o seu Deus. Você consegue entender da mentiraiada? Aí você, como eu falei no início do vídeo, aí você xinga esses caras, chama eles de ladrões, de mercenários, de enganadores, de estelionatários. Aí vem pessoas aqui nos criticar, nos chamar de ignorante, de estúpido, que não dá para assistir o vídeo, que esse cara é bruto. Tô andando para você, Você acha? Agora eu vou esconder isso aqui comigo? Só porque você é cheio de mimimi? Só porque você é cheio de etiqueta? Que se dane suas etiquetas, que se dane o seu jeito. Fica lá, você não quer ouvir a palavra escrita, você não quer o entendimento? Ei, muda de sintonia. Vai lá pro reverendo Cuscuz. Vai lá pra missionária porcaria. Vai pra lá. Não vem falar que eles são inocentes, que eles não são inocentes, não. Eles não são coitadinhos, são os analfabetos, os semi-analfabetos. Coitadinhos são esses que estão lá na plateia, abastecendo, sendo cúmplice, financiando esse sistema. Eles sim. Agora, quem está em cima do local de sacrifício, porque é altar, todo lugar que você entrar que tiver um altar, corra, porque é local de sacrifício, é maldição, é Velho Testamento, é Moisés puro. O cara que está em cima do local de sacrifício desse, você falar que ele é inocente, não, ele é inocente, não é inocente. Porque a arma está na mão dele. Ele sabe limpar, ele sabe desmontar, sabe as peças que tem, sabe tudo. Ah, mas eu conheço pessoa que ela é honesta. Mentira, não tem um que é honesto. Não tem um. Não tem um. Por isso que eu não costumo falar assim. Tem pessoas que falam assim, ah, mas não são nem todos. Para mim são todos. Se está em cima do altar, ele pisou ali, ele já está cúmplice das maldições. Porque está em Gálatas, capítulo, não é nada oculto. Está em Gálatas, capítulo 3:10. Todos aqueles que são da lei ou estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Ué, está escrito.
Então não vem falar que uma pessoa dessa é inocente, não. Ele está debaixo de maldição e arrastando pessoas, multidões, milhões, bilhões de pessoas para as maldições. Então ele não é inocente. Então como que eu posso falar que eu vou levar oferta, na casa do meu Deus? Que casa de seu Deus se ela é espiritual? Hã? Se o templo de pedra caiu no ano 70, então por que dar oferta? Quantos anos, hein? Fala a verdade, coloca aí no comentário. Quantos anos você caiu nesse lenga-lenga, hein? Se a pessoa se juntasse todo o dinheiro que você deu de oferta nesses alçapões, se você tivesse colocado em uma caderneta de poupança, em uma aplicação, a pessoa como você estaria bem de situação, hein? Tem pessoas que, quando a gente faz vídeo assim, tocando nesse assunto de dízimo oferta, tem pessoas que se revoltam, tem pessoas que falam, meu Deus, como que pôde? Como eu fui enganado, gente, como eu fui enganado por esses ladrões, como eu fui enganado por essa corja de salteadores. Tem pessoas que falam, olha, se eu tivesse economizado, guardado dinheiro, eu tinha carro casa, carro zero, tinha uma vida estabilizada. Mas fazer o quê? Na sua maioria, acreditar na ovelhinha, o lobão transformado de ovelha, falando manso, aquelas palavrinhas de veludo, aquele abracinho de urso, anéis brilhando, diplomas, eu sou o doutor, eu sou ungido, eu sou o homem de Deus, eu sou um predestinado, eu sou um pregador do evangelho, e você fica acreditando nessas balelas, acreditando nessas palhaçadas. Fazer o quê? Tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo, e o que eu peço para você é que você venha contribuir com esse canal, dando joinha, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho, e eu vou em frente. Tem pessoas aí que de vez em quando dá um mimozinho lá que aparece, não sei. Eu agradeço, né? Ainda mais que eu tô gravando os vídeos aí de vez em quando de moto, eu coloco gasolina. Ajuda um pouquinho, mas fica à vontade. O que eu peço urgentemente é que você dê like, compartilhe e se inscreva. Isso é o que eu peço. O que vier além disso é só bênção de Deus. Tá bom? Não esquenta a cabeça, não. Porque de graça estou recebendo e de graça estou passando adiante. Quem sabe possa alcançar aí uma meia dúzia de pessoas. Tá bom? E o que eu peço é que as bênçãos, as provisões do Criador que está aí no seu espírito venha ser derramado sobre a sua vida, sobre a sua família, que a cura, a libertação venha alcançar alguma pessoa que você conhece, um ente querido, um parente próximo, ou até mesmo você, tá bom? Não carregue culpa, não carregue, porque o que a natureza carnal sua pratica, a minha pratica, a do pregador que fica com a Bíblia tomando dinheiro das pessoas, também a natureza carnal é deficiente, é transgressora. Procure andar o máximo possível no Espírito e você será liberto, você será afastado dos desejos carnais, tá bom? Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.